Bom dia, pessoal. Estamos esperando uns 2 minutinhos para poder começar o nosso evento online, tá ok? Esperando o pessoal que já está entrando. Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero dar bem-vindos a todos para esse evento online, descobrindo a solução Volt. Essa é uma solução nova que a TH1 teve no lançamento faz um mês atrás, lá no Rio. E é uma solução que realmente eu considero única no mercado, inovadora e com muitos frutos, além de baixar muitos custos para as empresas. Então, vamos ter essa apresentação com o Silvio, que é diretor da Corp, com mais de 20 anos de experiência no mercado de TI, que foi quem trouxe essa solução para o Brasil, junto com a Corp. E vamos estar também com o Robson, que é o Pre-Sales da Corp, ele é especialista em Volt, conhece muito da solução, muito do tema técnico também, assim, se tiver alguma pergunta mais técnica, podem fazer, o Robson vai estar aí para responder essas perguntas. Então vamos lá. Só para fazer uma introdução, essa solução Volt faz parte de uma linha da ATH1. A ATH1 tem 3 linhas, uma é a colaboração, outra é de Smart Offices e a terceira é de serviços gerenciados. A Volt também faz parte de serviços gerenciados junto com outras soluções como a Acronis, E7, Microsoft e veio para adicionar o nosso portfólio de soluções eficientes e boas e baratas para o mercado de TI agora do Brasil. Então, agora eu vou deixar com o Silvio, que vai apresentar um pouco a solução Volt para vocês. Obrigado, Ricardo. Eu queria começar perguntando para vocês se alguém sabe o que é 3211. Se alguém souber, pode levantar a mãozinha no Teams para falar um pouquinho sobre isso. Bacana. Se você não sabe, você vai saber agora o que é. 3211 é para você manter 3 cópias de dados, dos seus dados, em 2 tipos diferentes de mídia, em pelo menos um local diferente do outro, desculpa, um local off-site, e pelo menos uma dessas cópias ser imutável. Tá? Essa é uma regrinha antiga que fala de como a gente pode cuidar dos nossos dados armazenados. Tá? Então, vamos partir dessa questão de como a gente trata os nossos dados para entender como a Volt oferece uma solução abrangente para proteger os dados dos clientes. Primeiro, eu queria falar um pouquinho do conceito de supercloud, né? No conceito, é uma coisa que vocês talvez já tenham ouvido ou já viram muitos fabricantes falarem de supercloud ou dessa arquitetura de supercloud, mas basicamente o que a gente está falando é uma coisa complicada que a gente faz ficar bastante simples, tá? Basicamente colocar em várias nuvens públicas ou privadas, ou até mesmo on-premise, os dados distribuídos entre elas, para que você possa, quando acessar esse espaço de storage, ao mesmo tempo colocar os dados nesses vários lugares diferentes. Ou seja, você consegue que o dado, quando é enviado para um storage, ele não vai só para aquele lugar, ele vai para vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, o que a Volt faz em cima desse conceito? Ela simplifica esse processo, né? Ela faz um armazenamento em cache e divide separado para os locais que foram definidos como destino. Qual que é a vantagem de você ter uma solução como essa? Basicamente, você vai ter uma proteção quando os dados estão em vários lugares, diferente do que se ela estivesse num lugar só. Né? Se ela estivesse só na Amazon, ela está protegida de um certo jeito. Se ela estiver na Amazon, no Google, no seu data center e na sua empresa, ela está protegida de outra maneira. Então, basicamente, o que a gente faz é criar uma super nuvem, uma multi-cloud ou super cloud, que compõe vários locais de armazenamento diferentes. Tá? Além disso, por padrão na ferramenta, a gente implementa criptografia, ou seja, os provedores de nuvem não têm acesso aos seus dados, e implementa 2 recursos que são muito úteis para proteger contra ransomware, que é um tema que é bastante recorrente, que são a imutabilidade de dados, você pode setar os dados para que não possam ser mudados, e versionamentos, ou seja, pode criar versões do mesmo documento. Tá?
E por último, que é uma coisa bastante importante, imagina que você criou uma super cloud você mesmo, você vai ter que fazer um contrato com o Google, um contrato com a Amazon, um contrato com a Microsoft, um contrato com o seu data center. Depois você vai ter que configurar cada um deles. Cada um deles tem uma configuração diferente. Cada um deles tem uma regra de custos diferente. Cada um deles tem uma regra de download diferente. Então, quando você vai falar assim, quanto custa mandar para a Supercloud que eu criei, quanto custa tirar os dados de lá? Essa é uma conta complexa, porque a gente tem que fazer esse provisionamento, né? E fica mais complexo ainda, porque os provedores de nuvem, de uma hora para outra, resolvem mudar qualquer preço ou custos de upload e download. Então, o que a Volt resolve, em síntese, é isso que eu acabei de falar. Ou seja, uma plataforma que converte os dados em multi-clouds. Vamos lá, explicar um pouquinho mais. Basicamente, a gente tem a plataforma Volt separada das nuvens e ela instala no volume que você quiser um agente. Esse agente vai criptografar os dados e mandar para os diferentes segmentos de nuvem, tá? Então, uma vez que os dados são separados, eles vão para diferentes segmentos de nuvem. Então, vamos dizer que eu tenho um servidor de backup que eu quero armazenar os dados nele, mas também replicar para nuvens diferentes, que sejam, por exemplo, Amazon, Google e Microsoft. Sim, é exatamente isso que a Volt faz. Ela coloca essas soluções disponíveis para você. E aí costuma aparecer uma pergunta muito simples, né? Eu tenho que fazer um contrato com o Google, com a Amazon, com a Microsoft? Não, não é necessário. Uma vez que você adquire a solução Volt, o tamanho que você definiu, e eu vou mostrar para vocês preços para vocês aqui no final, uma vez que você adquire esse espaço, ele já tem um contrato que está por trás e já faz toda a parte de preço, tudo já está no seu contrato. Então, você não precisa ter contratos específicos com cada um deles. Basta você ter a solução Vault, que ela já vai estar com tudo incluído no seu contrato. Uma outra dúvida comum que costuma acontecer nessa hora mas eu tenho um contrato de 15 petabytes que tem um preço maravilhoso no Google. Posso usar o Google que eu tenho como um dos repositórios de armazenamento dos 3 daqueles da SuperCloud? Sim, você pode incluir seus repositórios padrão, seus mesmo com seus contratos, se você tiver. Bom, isso tudo que a gente está falando, ele é gerenciado através de uma plataforma que você vê o que está acontecendo com seus dados, você vê o consumo de dados, vê a progressão, vê os preços, vê a política que está habilitada, vê, enfim, define métricas, vê o que está acontecendo, tudo numa plataforma só. Então, você tem acesso a uma só plataforma que mostra para você tudo o que está acontecendo no teu ambiente de SuperCloud, tá? Então, basicamente, eu vou comentar agora aqui alguns casos de uso para a gente entender como a gente poderia usar essa solução. Primeiro é o caso do ransomware, depois backup offsite, depois archiving. Basicamente, esses são alguns dos casos mais comuns de uso da Vault. Só para comentar para vocês, até agora aqui eu já falei tudo o que eu tinha que falar sobre Vault. Agora eu vou só explicar um pouquinho mais detalhado o que a gente tem para falar sobre Vault. Então vamos falar dos casos de uso, tá? Primeiro caso de uso, backup offsite, né? Você tem uma solução de backup qualquer que precisa de um armazenamento e precisa criar uma solução de proteção para que os dados não fiquem inativos. Então, eu quero armazenar meu backup na nuvem, por exemplo. Aí tem duas considerações. É muito difícil que uma nuvem pare, né? Uma Amazon, um Google fique fora do ar. Quando isso acontece, vocês leem no jornal, né? Sai nas notícias, né? De que a Amazon ficou fora do ar, alguém ficou fora do ar, a AWS ficou fora do ar. Mas isso é bem difícil de acontecer. Mas é bem comum acontecer questões como indisponibilidade. Por exemplo, se tem um grande número de clientes acessando aquele recurso, pode ser que seu envio de dados fique lento, fique comprometido. Então, são algumas questões que a gente endereça quando usa uma solução de SuperCloud. Tem vários tipos de recursos que a gente pode oferecer, né? Um recurso que a gente pode montar tem a ver com o tipo de uso que você quer fazer. Então, vou simplificar aqui e chamar de Hot Warming and Archive, né? Quando a gente está falando de backup offsite, a gente está falando de um archiving, ou seja, um dado que ele entra no servidor, mas você não vai ter acesso a ele todo o tempo. Um dado hot já seria exatamente o contrário, ou seja, dados que são consumidos o tempo inteiro.
e eles combinam com a solução de backup que você tiver. Então, por exemplo, a própria T1 vende Acronis, né? Você poderia usar como repositório de Acronis ou qualquer outra solução de backup que você tem. Ele consegue armazenar esses dados num storage separado. Outro caso, também importante, você precisa fazer cópia do seu backup. Então, além dele estar copiado localmente, ele é copiado na nuvem, para ficar, por exemplo, aqui a gente está usando o caso do exemplo do Vim, a gente faz uma replicação do backup que foi feito no NAS. Então, a ideia disso é colocar um backup fora da estrutura da empresa, independente do backup local. Então, isso é um nível de proteção a mais. E por último, também um caso bem interessante, é sincronização de arquivos para você gerar imutabilidade. Essa palavra imutabilidade a gente vai começar a escutar muito mais daqui para frente, mas é basicamente criar uma estrutura que não muda, ou seja, que você mantém os dados exatamente como eles estão. Então, acredito que é um recurso bastante importante para quem está gerenciando estruturas de dados. O Data Synchronizer permite que vários equipamentos possam mandar dados para um repositório específico, e ele pode ser imutável ou não. A gente vai mostrar um pouco mais disso, né? Um pouco mais do caso de sincronização de arquivos, né? Por exemplo, quero fazer archiving de gravação de circuito de câmera de TV, circuito interno, quero fazer arquivos de anos passados. Enfim, eu posso fazer um uso muito grande da solução de forma muito mais protegida que uma solução comum de armazenamento na nuvem. E aí você vai estar preocupado com a seguinte questão, né? Poxa, mas e como é que funcionam os preços? Será que vai ser uma solução de multi-cloud vai ser muito mais caro do que uma solução comum? Será que vai ser uma performance melhor do que uma solução comum? A gente usa um conceito aqui na estrutura do Vault, vou até voltar aqui um slide, para fazer esse tipo de solução. Se vocês conhecem um pouquinho do mercado de storage, já devem ter ouvido falar de um conceito chamado RAID 5. RAID 5 é basicamente um conceito onde você replica os dados em 3 armazenamentos diferentes, né, em vários pedaços de vários discos. E se caso um desses discos falhe, ele é capaz de remontar os dados que estavam nesse disco, usando os outros. É basicamente esse conceito que a gente tem na Vault. Tá? Então e aí você vai ficar com essa pergunta, poxa, será que esse nível de proteção é realmente melhor? Será que esse nível de proteção é muito mais caro? Quanto é que custa, como é que se comporta a performance dessa aplicação? E aí eu comento para vocês uma coisa interessante, a performance da aplicação, ela é melhor do que você ter uma nuvem só. Quando você tem uma nuvem só, você só tem uma thread enviando os dados para lá. Quando você tem 4 locais, que é a arquitetura da Vault, são 4 envios sendo feitos ao mesmo tempo, cada um com a sua performance diferente. Então, os dados, além de irem para o cache local, eles vão para as nuvens de forma mais rápida do que se você tivesse conectado a apenas uma nuvem. Bacana? Agora eu vou para a parte mais bacana da apresentação, que é a parte da demo. Vou pedir ajuda ao Robson para falar um pouquinho dessa demo para a gente. Robson, te passo a bola. Obrigado, Silvio. Bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Se vocês puderem só confirmar quando eu já estiver aparecendo, pessoal, por favor. Está aparecendo. Foi. Obrigado. Então, vamos lá. Queria mostrar aqui para vocês, rapidamente aqui, a console da solução, né? Então, a ideia, como o Silvio explicou, a solução ela vai, né, fazer essa questão de mandar os dados, dividir os dados em clouds diferentes. Então, isso, né, adiciona redundância, continuidade de negócios, né? Tem vários benefícios, né, em fazer esse tipo de configuração. Então, a ideia é que eu vou ter o cliente, né, ele vai ter um servidor onde vai estar instalado o agente da Vault, e aí esse servidor é quem vai receber os dados, né, na estrutura do cliente ali localmente, para poder fazer esse envio, essa distribuição, toda essa inteligência da solução de colocar os dados na nuvem, né? Então, aqui no exemplo que eu vou dar aqui para vocês, então está instalado aqui na minha máquina mesmo, o agente da Vault, e aí uma vez que está instalado, eu vou ter uma console, né, onde eu consigo ver o que está acontecendo, né? Então, aqui eu estou aqui em overview, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma visão geral do que está acontecendo, qual que é o tamanho do meu volume, né? No caso aqui, então, eu tenho um volume de 1 tera, né, criado lá na Vault,
qual que é a minha cota de download, né? Então, vou explicar um pouquinho mais para frente o que é isso também, quanto eu estou usando de cache, quanto eu estou fazendo de download e upload, como é que está a banda, né? Então, eu consigo, conforme a ferramenta está funcionando, eu consigo ter, né, todos os dados ali em tempo real, saber o que está acontecendo, né? No meu caso aqui, eu tenho um volume criado aqui, um volume de 1 tera, é um volume do tipo hot, né? Então a gente tem diferentes tipos de volume para diferentes casos de uso, né? E aí tem tecnicamente alguns detalhes ali de diferença, mas basicamente só para vocês entenderem. Então, um volume hot, a ideia é um volume que eu vou sempre estar jogando dados e tirando dados, né? Um volume que eu tenho uma alta utilização desse volume, né? Não é um volume de archive, por exemplo, que eu vou jogar dados lá que teoricamente eu não quero precisar deles, só vou precisar num caso de desastre, né? Desastre recovery, alguma coisa assim. Então, um volume hot é um volume que está sempre ativo, né? Sempre recebendo dados e mudando os dados que estão lá. E aí, dentro de cada volume, né, eu tenho alguns tipos de políticas, algumas funcionalidades que também são bem interessantes. Então, a gente tem a solução da Vault, ela tem também uma configuração de trash policy, que é a lixeira da Vault, né? Então, eu escolho aqui, conforme eu apagar um dado desse volume, quantos dias eu tenho de lixeira para poder recuperar, né? Então, eu posso configurar, isso aqui é configurável, né? No meu caso aqui, estou com 10 dias. Então, se eu apagar um dado, ele vai ficar 10 dias numa lixeira. Se eu precisar recuperar, eu consigo recuperar sem problema nenhum. Versionamento também, quantas versões de arquivo eu permito, né? Então, também configurável aqui, no meu caso aqui estou com 2 versões. Capacidade do storage, então quanto eu estou usando, quanto está no meu trash, né? Enfim, consigo ver também. Consigo ver também aqui a parte de cota de download. Então, isso aqui é bem interessante. Todo volume, né, dentro do Vault, ele já vai ter uma cota de download grátis, mensal, que o cliente vai poder fazer. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que num volume de 1 tera, um volume hot de 1 tera, a gente tem por padrão 250 GB de cota de download mensal. Então, eu joguei lá 1 tera no Vault. Se eu precisar fazer download desses dados, né, precisar trazer de volta esses dados das nuvens, eu já tenho 250 GB de download grátis, né, que eu não preciso, não vou ter custo nenhum para poder trazer. E se o cliente precisar trazer, por exemplo, 1 tera, o volume inteiro dele, não tem problema nenhum também, ele consegue ir lá, em poucos cliques, ele contrata lá, ele já vai ver o preço, né? Já vai, é bem transparente, né, a operação, ele já vai saber o custo que vai ter e ele pode contratar uma taxa extra de download também, que pode ser feita conforme a necessidade do cliente, ou quando ele contratar a solução, ele pode já contratar uma taxa de download extra, se ele prevê, né, que ele vai precisar ficar trazendo dados, né? Então, um cliente que ele vai usar para backup, por exemplo, pode ser interessante ele já contratar uma taxa de download extra anual, por exemplo, de maneira que eles já têm o custo, a vantagem é a previsibilidade do custo. Então, ele não vai precisar pagar nada, né, em momento nenhum, se ele aumentar essa taxa de download aí, por exemplo, para 1 tera, né? Ele tiver 1 tera de download ali, ele vai poder jogar 1 tera para a nuvem, trazer 1 tera da nuvem sem custo adicional naquele custo que foi fechado já na contratação. Então, a gente tem diferentes possibilidades, né, de trabalhar com a ferramenta nesse sentido dos downloads, né? E outra coisa muito interessante, né, conforme o Silvio já comentou, a gente vai ter que todo o volume da Vault ele vai estar hospedado em 4 nuvens diferentes. Então a gente tem que escolher 4 localidades e nuvens diferentes, né? Então aqui no meu exemplo aqui, eu estou totalmente no Brasil. Então a gente está usando aqui Oracle em Vinhedo, AWS em São Paulo, Azure São Paulo e Google em São Paulo. Isso aqui poderia estar distribuído pelo mundo inteiro. Eu poderia ter uma perna na Ásia, uma na Europa, uma nos Estados Unidos, por exemplo, em diferentes provedores, né? E aí em diferentes localidades a gente tem diferentes provedores, tem provedores inclusive que nem existem no Brasil, né? Nem operam no Brasil, mas que estão disponíveis para os clientes Vault utilizarem. Então, aí também depende da estratégia do cliente, se ele tem que responder a regulamentações, a LGPD, coisa assim que ele precisa que todos os dados dele estejam no Brasil, por exemplo, se é um cliente que é governo, né, esse vai ser o caso. Então, aí eu não tenho como fugir disso. Então, seria esse caso aqui da gente colocar tudo no Brasil. Mas quando a gente faz diferentes configurações, o preço, né, fica até mais interessante, né? Então fica até mais barato se eu
dividir isso em regiões diferentes, e por questão de continuidade de negócio e tudo mais, de resiliência da solução, também fazem sentido, né? Então é bem interessante também. Dessas 4 nuvens, a ferramenta ela trabalha sempre com 3 nuvens que vão estar ativas e uma de stand-by. Então você, quando vai criar o volume, contratar a solução, você escolhe quais vão ser as suas 3 nuvens que você quer que sejam ativas e qual que vai ser a 4ª nuvem de stand-by. Para que serve a 4ª nuvem? Se uma dessas 3 nuvens cair, se eu tiver um problema com qualquer uma dessas 3 nuvens que ficar offline, essa 4ª nuvem ela entra em ação, começa a replicar os dados para ela também, de maneira que a gente tenha, né, a resiliência e não tenha perda de dados, né? Então, como os dados eles estão distribuídos nas 3 nuvens, né, eu preciso ter essa resiliência, né? Então, a solução faz todo esse controle aí, como o Silvio comentou também, para quem, né, tem um conhecimento um pouco mais técnico, né, questão de RAID 5, né, dos discos, né, uma coisa já bem antiga, mas é basicamente o mesmo conceito da Volt, né, ela manda pedaços dos dados para as diferentes nuvens e também a paridade desses dados para saber onde esses dados estão localizados, de maneira que se uma nuvem sair completamente do ar, os dados do cliente vão estar íntegros e totalmente disponíveis, e aí essa 4ª nuvem ela entra em ação e começa a funcionar até que a outra nuvem volte e tudo mais, né? Então, as questões de resiliência mesmo ali para os dados estarem sempre acessíveis. Outra coisa que a gente tem também, esse meu volume de 1 tera, ele pode ter também tem a interface File System, né, que é a interface de sistema de arquivos, né, então é o que a maioria dos clientes vai estar usando. Eu consegui jogar os dados para o meu servidor Volt e mandar para as nuvens sem problema nenhum. E tem também a possibilidade de ativar o S3, né, no meu volume. Então, para clientes que precisam de armazenamento do tipo S3, que é um tipo de armazenamento em nuvem, a ferramenta também suporta isso, também trabalha com isso. A gente pode habilitar no volume. Então, o cliente tem uma aplicação que ela precisa salvar dados em formato S3. Então, isso também é possível com a ferramenta. Eu tenho também uma configuração de cache, então, como os dados eles chegam no meu agente Volt, né, antes de irem para ser disparados, né, para ser feito o upload dos dados para a nuvem, esses dados eles ficam armazenados localmente no servidor da solução, no servidor que tem o agente instalado. E aí eu consigo configurar esse tamanho de cache. Então, a ideia aqui no meu caso aqui, eu estou só com 2 GB, eu estou com um cache bem pequenininho, então os dados vão chegar aqui no meu agente, vão ser disparados para as nuvens e 2 GB, a ideia do cache os últimos 2 GB de dados que passaram pelo meu agente Volt vão estar disponíveis localmente também. Então, se eu precisar de um dado que está em cache, eu não preciso fazer download, então eu não uso aquela cota de download que eu acabei de explicar para vocês, não entraria na cota de download, porque os meus dados já estão local ali em cache no meu servidor Volt. Então, isso é legal também, dependendo do cenário, dependendo do uso do cliente, ele pode colocar um cache maior, um cache menor, enfim, é configurável. E tem também algumas configurações aqui de tuning da ferramenta, não cabe aqui entrar em detalhe, mas estão aqui disponíveis também. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Uma outra coisa legal também é uma ferramenta, a solução ela já disponibiliza uma ferramenta que é o Data Synchronizer. Que é exatamente para facilitar para os clientes, né, essa questão de jogar os dados para dentro do Volt, né? Porque senão, né, pensa num cliente que eu tenho várias fontes de dados que eu quero jogar no Volt para colocar nas nuvens. Para fazer isso, né, eu precisaria criar vários scripts, né, de cópia daqui para lá, de lá para cá, Robocop, PowerShell. Então, é uma coisa que daria um trabalho para os clientes. Então, para facilitar a vida dos clientes, a solução ela já traz uma ferramenta que permite você criar jobs de sincronismo de dados. Então, aqui eu posso escolher, cliquei aqui para criar um novo job, né? Posso escolher se é um job local ou SMB. Né? Então, consigo copiar da rede, né? O servidor do banco de dados, ele vai lá todo dia, determinado horário, gera um dump do banco, esse dump do banco eu quero copiar para o Volt. Então, eu posso vir aqui, né, criar um job, então, schedular o meu job, né, tem todas as opções aqui, entre com usuário e senha, tudo para ter permissão de acesso aos dados, para jogar no Volt e deixar isso automatizado, né, para eu não precisar ficar me preocupando
com esse tipo de coisa. Então é bem legal, posso criar aqui vários jobs, schedular os jobs da maneira né, conforme a minha necessidade. Então aqui no meu caso, né, eu tenho um job aqui que está local, estou copiando dados aqui, que é só para questão de demo aqui para demonstrar para vocês. Então eu vou rodar esse job, deixa eu antes só mostrar para vocês. O volume, o meu volume volt, nesse momento, ele está mapeado aqui com uma letra Y aqui na minha máquina, que é uma opção que eu tenho também, né, de já deixar mapeado como uma unidade de rede, fica, né, bem mais fácil ali, né, para eu ter acesso aos dados. Então, o meu volume, vocês podem ver aqui que tá vazio por enquanto, não tem dado nenhum. Então, eu vou executar agora o job para fazer esse sincronismo de dados. E aí eu vou começar a receber, né? Já criou a minha pastinha aqui, então já está acontecendo aqui a cópia de dados. E aí, se eu voltar lá na minha aplicação, no overview, agora eu já consigo ver que eu já estou tendo uma atividade aqui. Então, eu já estou vendo qual que é o meu throughput de banda aqui, né? Qual que é a performance que a ferramenta que a solução está tendo, né? Então, aqui já é o Volt, já está jogando para a nuvem. Ele está recebendo os dados e já jogando para a nuvem. Tá, aqui em upload, né? Você pode ver que ele já está disparando para a nuvem, já está, conforme os dados vão chegando, né, no Volt, imediatamente ele já vai disparando para as nuvens, fazendo o sincronismo na nuvem. Robson, rapidinho, enquanto vai avançando aí, que já terminou, o pessoal está fazendo algumas perguntas, já terminando a apresentação, a gente vai colocando as perguntas e respondendo as mesmas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí no PIR e a gente vai responder daqui a pouquinho, tá? Perfeito. Então, pessoal, vocês viram aqui, né? Eu já tive uma atividade, já acabou a minha cópia, uma cópia de mais ou menos 1 GB de dados, se eu não me engano. Então, né, uma cópia rápida aqui, só para demonstrar para vocês. Então, eu consegui ver a atividade, quanto foi transferido, todas as informações dessa minha cópia. E agora eu tenho ali uns dados ali que estão no meu volume. Coisas interessantes que a gente tem aqui, que a gente consegue fazer. Por exemplo, primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês uma questão. Vou mostrar para vocês a questão da imutabilidade, que é uma das coisas mais interessantes também da ferramenta, né? Então aqui eu tenho, né? Imagina aqui a estrutura de dados do cliente, tal. Então eu tenho um arquivo texto aqui. Deixa eu abrir ali para vocês. Então, né? O arquivo está totalmente editável aqui, né? Consigo abrir ele, salvar. Né? Consigo trabalhar com um arquivo aqui sem problema nenhum. Tem uma pasta contratos, então vamos imaginar que essa pasta contratos é uma pasta que o cliente ele quer proteger de ataque ransomware. Eu poderia proteger o volume inteiro, né? Ter um volume inteiro imutável, mas eu também consigo ir em níveis, né? No nível de pasta e no nível de arquivo também, né? Então eu quero um arquivo só imutável, consigo fazer isso na ferramenta, uma pasta só imutável, consigo fazer isso também. Então, eu vou jogar, né, pegar esse arquivo aqui, vou copiar para a pasta contratos, né, só para vocês verem aqui que a pasta ela não está com imutabilidade habilitada ainda, né, então ainda consigo vir aqui, salvar o arquivo, né, sem problema nenhum. E aí agora eu vou mostrar para vocês uma das coisas mais interessantes que eu acho que é a imutabilidade, né, então eu tenho aqui no menu Browse Data, eu venho aqui no meu volume, aí aqui eu vou estar vendo exatamente a estrutura dos arquivos lá, né? A minha pasta Vault dados demo, aqui estão os arquivos ali que vocês estavam vendo, né? Até os segundos atrás aí. E aí eu consigo vir aqui, por exemplo, na minha pasta contratos e aplicar a imutabilidade nessa pasta. Então vou querer dizer aqui que tudo que está dentro dessa pasta é imutável, não consigo alterar. Então eu vou aplicar aqui, aplicar recursivamente, né, para tudo que está dentro da pasta, né, sofrer essa alteração. Opa! É que eu cliquei sem querer aqui. Então vamos lá.
Então, aplicar recursivamente, e aí eu tenho também algumas permissões aqui que eu consigo trabalhar, se eu permito que delete, que renomeie os dados, né? Então, de acordo com a necessidade e política do cliente, ele consegue mexer também. Aqui eu vou colocar o append only, que é só para só para vocês entenderem, eu estou configurando que essa pasta ela vai ser imutável, tudo que está dentro dela não pode ser alterado, porém eu permito que sejam adicionados dados dentro dessa pasta, né, que é o append only aqui, é o que vai fazer isso. Né? Então, eu continuo conseguindo jogar dados nessa pasta e essa pasta está imutável. Né? Basicamente, foi isso que eu acabei de configurar. Então, se a gente volta aqui, para vocês verem, né? Se eu pegar aqui, pegar um arquivo pequeno aqui, se eu copiar isso aqui, então eu vou conseguir jogar lá dentro da pasta contratos, né? Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se eu pegar um arquivo que está lá dentro, vocês vão ver que eu já não consigo mais salvar esse arquivo, porque ele está imutável, né? Então, ele não permite alteração no dado, eu só conseguiria salvar ele com outro nome, aí criar um novo arquivo, né? Aí ele me permitiria fazer isso. Mas então, só para vocês verem que eu não consigo salvar, né? Não vou conseguir também deletar o arquivo daqui de dentro, né? Então, tá totalmente protegido aqui, porque a minha pasta está imutável. Legal? E aí, então, vamos dar um passo adiante aqui, onde eu vou simular, então, um ataque ransomware, né, nesse meu volume, que está com uma pasta imutável, né? Então, eu vou simular um ataque ransomware, tem um script aqui que ele vai criptografar todos os dados, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Só um segundinho, pessoal. Minha máquina deu uma engasgada aqui. Não quer rodar o script. Então vamos lá. Chegar só no caminho. Onde está meu script aqui? Barra desk. Não, barra desktop. CD ransomware. Acho que aqui é isso. Ransomware Protobot. Então eu vou apontar para o caminho do meu volume volt para executar o ataque exatamente no caminho. Legal, agora foi. Então, beleza, né? Esse é o meu script. Vamos rodar. Então aqui, não sei se está muito pequeno para vocês, mas aqui eu já consigo ver já que ele já falhou em alguns arquivos. Curiosamente, são os arquivos que estão dentro da pasta contratos, que está imutável. Né? Então, daqui já dá para ver, né, que o ataque já falhou naquela pasta. Né? Ele já não conseguiu alterar os dados que estão lá dentro. Os outros dados aqui ele está conseguindo alterar sem problema nenhum, criptografar. Então, se a gente volta aqui no meu volume, já dá para ver, ó, o meu arquivo teste, por exemplo, que era um arquivo de texto, né? Agora ele já é um arquivo encriptado. Então, se eu abrir esse arquivo aqui, eu não consigo mais visualizar os dados porque ele foi criptografado. E aí, na minha pasta contratos, está tudo normal aqui. Não foi... né? Os dados não sofreram ataque porque eles estão imutáveis. Legal? Então, todos os dados aqui dentro da pasta contrato estão preservados. E aí, o que a gente tem de opção agora, né? Uma vez que eu sofri um ataque, né? O que eu tenho de opção também que a ferramenta me dá? A opção de fazer rollback do meu volume, né? Então, isso é muito interessante. Aqui no menu de history, né, do histórico, eu tenho a parte de trash, né, a parte da lixeira, né, que eu já comentei com vocês, que eu escolho lá quantos dias eu vou ter os dados em lixeira. Eu poderia vir aqui, navegar e ver aqui a data de deleção, escolher um dado para recuperar, um dado da lixeira, né, bem simples assim também. Mas o que eu quero mostrar aqui é a questão do snapshot. Isso aqui é bem legal, porque o snapshot, ele vai, assim como a gente tem em virtualização, storage, né, virtualização, o pessoal que trabalha com storage está muito acostumado com esse termo, né? Então, o snapshot é como se fosse uma foto naquele
exato minuto, né, naquele período exato. Então eu consigo, através de um snapshot, voltar no tempo, né, de acordo com quando foi tirado o snapshot. Então a ferramenta da Volt, ela vai, toda vez que tem alteração, né, no meu volume ali, eu vou ter como recuperar no tempo essa alteração. Então aqui, se eu vier navegando, essas bolinhas azuis aqui, pessoal, vocês vão ver que são as alterações que tiveram no tempo aqui, tá? Então eu estava navegando aqui em mês, né? Agora eu estou em dias, né? Então hoje a gente está aqui no dia 3, né? Então o mais o rollback mais recente, né, que eu tenho para fazer, né, é o de hoje, né, que são as alterações que eu fiz hoje. Horas, né? Então 10 horas. E eu tive alteração aqui em 27 minutos e em 34, né? Então a última alteração é a 10h34, que foi a do ataque ransomware, né? Então eu vou voltar, eu vou selecionar aqui esse, né, que eu quero voltar nesse exato momento e vou mandar ele fazer um rollback. Ele vai perguntar, né, se eu quero realmente fazer um rollback. Então ele vai voltar o meu volume naquele exatamente às 10h34, como ele estava naquele momento. Então ele starta um job aqui, né? Está fazendo aqui o rollback. Aqui, como são poucos dados, o rollback é rápido, né? Então ele fica aqui também, né? Para eu ver visualmente que nesse momento eu fiz um rollback, né? Então fica aqui para mim como referência também. E aí, se a gente voltar no meu volume, vocês vão ver que o meu volume não está mais criptografado, o meu dado, né, vai abrir aqui, está normal, consigo editar ele novamente, né? Então, essa é a ideia de um rollback. Todos os dados aqui estão íntegros de novo naquele momento, né? Então, restaurei aquela imagem, né? Como se fosse a imagem daquele momento ali no meu volume. Então, tem essa ferramenta também, né? Para, em casos de desastre, de ataque ransomware, a gente consegue voltar, né? E vocês viram aqui muito rapidamente ali, com poucos cliques, a gente consegue voltar à situação normal do volume como estava antes do ataque, né? Então, essa é uma outra função da ferramenta, uma outra a solução aí que a ferramenta traz, que é muito interessante aí nos dias atuais. Até agora, né, a única maneira de se prevenir um ataque de ransomware conhecida até hoje é tendo dados imutáveis, né? Então, dados imutáveis e dados offline, né, que não estão acessíveis porque estão offline. Então, é a única maneira de preservar, porque senão, se, né, a empresa sofrer um ataque de ransomware, vai ser criptografado tudo, né, se for bem feito, vai ser criptografado tudo, inclusive os backups, né, do cliente, tudo, né? Um ataque bem feito, ele para a empresa inteira de maneira que o cliente nem consiga restaurar o backup, né? Ou tenha muita dificuldade, perca muito tempo para poder fazer isso. Então, a solução traz isso também. Era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar aqui da demo. Se tiver alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram fazer aí, agora é o momento. Eu sugeri, Robson, talvez falar dos preços aqui primeiro, para depois a gente deixar as perguntas, que tem algumas aqui no final. Não sei, Ricardo, o que você prefere? Perfeito, pode falar. Eu queria falar de preço, que algumas pessoas ficam curiosas com relação a isso, e a gente aqui vai ser bem direto com isso, tá? Assim, porque acredito que precisa mostrar isso. Só, por favor, alguém me avisa quando vocês estiverem vendo... Peraí, já vou chegar no slide de preço aqui. Foi. Beleza. Bacana. Vamos falar de preço. E o preço, a resposta padrão com relação a preço é quanto custa, né? Depende, né? Então, eu vou fazer aqui mostrar alguns preços, dependendo do que a gente está fazendo. Aqui eu fiz uma simulação do valor de 1 terabyte para armazenamento mundial, ou seja, fora do Brasil. Tá? Em alguns casos eu compus, na verdade, nesse caso, se eu não me engano, acho que um nó no Brasil, outro nó na América do Norte, outro na Europa e outro na Ásia. Tá? E aí, dependendo do tipo de configuração, por exemplo, uma configuração hot, de 1 tera e 0.24 teras de download, sairia $55 mensais. Uma warm, que é meio do caminho, né? Tem um pouquinho menos de armazenamento de retorno, mais ou menos $38 por terabyte. E uma solução cold, ou seja, justamente só para archiving, por terabyte, em torno de $30. Tá? Então, esses são valores para hospedagem lá fora. Então, por isso que eu digo que varia, porque depende do caso que você quer, da localidade, do data center, né? Mesmo quando você está fora do Brasil, quando você configura o
a multi-cloud, você pode dizer em que lugar você quer ficar. Então, por exemplo, o Brasil tem as opções, acho que até uma das perguntas, né? As opções que a gente tem variam de acordo com o país. A gente tem os grandes provedores de cloud pública, né? Amazon, Oracle, Google e Microsoft, que são os principais, e o valor varia. O Brasil é um caso particular que fiz um exemplo para empresas que vendem para governo, querem fazer repositórios, ou por alguma exigência legal precisam fazer armazenamento 100% no Brasil. Então, nesse caso, eu simulei um data center do Google em Vinhedo, um data center do Google, da Oracle em São Paulo, um da Microsoft em São Paulo, e acho que outro da Amazon em São Paulo também. E aí eu fiz essa super cloud baseada nesse cenário. E a gente vê que o valor sobe um pouquinho, né? O ativo $105 por terabyte, o Warm mais ou menos $64 e o Cold $37. Tá? Então, isso vai depender bastante do tipo de armazenamento. Eu vou E deixar Silvio, agora... então aí entra na pergunta, como sei quais provedores posso utilizar? Isso aí é com a TH1, né? A gente exatamente, conversa sim, e vai vendo os sim. provedores que você quer para poder ver também um bom preço para E você, o dependendo preço do que necessita. depende do que você necessita, e se você vai trazer alguns armazenamentos que são seus, isso impacta diretamente no preço. Tá? Mas aí o próximo passo é marcar uma reunião contigo para a gente falar e até fazer uma demo do equipamento. Do equipamento não, perdão, do software. E eu vou retornar agora para o Robson, para ele responder algumas perguntas que tem. Acho que eu respondi uma sobre o que saber sobre cada plataforma. Só voltando a essa resposta, né, a gente tem as maiores plataformas, mas dependendo do lugar do mundo, a gente tem outras plataformas locais. Por exemplo, na Ásia tem alguns players locais, na Europa também, nos Estados Unidos também, que podem ser usados também e costumam ser um pouquinho mais barato. Tá bom? Eu vou deixar fazendo aqui as perguntas, então. Aqui o Thiago fez uma pergunta. A banda disponível para backup ou download depende da plataforma de cloud ou a Volt disponibiliza um túnel com a velocidade separada para o recovery? Tá sem Opa, microfone. desculpa. Aí tá. A banda vai ser a banda que o cliente tem de internet. Não tem os dados eles não passam pela Volt, nunca. Então os dados eles vão direto do agente onde ele está instalado para as nuvens. Então a banda não é a banda que o cliente tiver. Se eu tiver, né, o que eu tiver disponível, a solução ela vai usar de banda tanto para o upload quanto para o download. Não existe essa configuração. Está em roadmap, né? Eles vão colocar a função da gente poder escolher e limitar a banda, por exemplo. Então, eu vou poder ir lá e dizer que eu quero transferir os meus dados, mas eu quero colocar lá um throttling, né? Que a gente chama, para que ele transfira né? Para que ele não use a banda inteira, né? Vamos dizer. Mas atualmente, né? Então, se a gente não tem esse controle, ele vai usar a banda que estiver disponível do cliente, né? Então depende do link de internet do cliente, é o que ele vai conseguir usar. O Gabriel perguntou também como funcionam o cachê e as cotas de download. Isso pode gerar custos adicionais? Legal. Então, aqui no cache, né, como eu tinha comentado, a gente, na hora que a gente instala a ferramenta, você escolhe, né, o tamanho do cache. Eu posso também alterar a qualquer momento isso, né? Então, a ideia do cache, né, é que todos os dados que passam pelo meu agente Volt aqui local, eles vão estar armazenados, né? É o quanto de dados eu quero armazenar local, e aí todos os últimos dados que foram enviados para a Volt vão estar sempre em cache, né? Então, o cliente ele pode usar a estratégia de ter um cache pequenininho, porque ele quer ter pouco espaço em disco no ambiente dele, no servidor Volt, ou ele pode ter um cache, se ele tiver já essa previsibilidade de que ele vai precisar fazer muito download de dados que ele vai colocar na plataforma, ele pode até ter um cache de 1 tera, por exemplo, né? Então talvez faça sentido para ele ter todo o cache, então assim, imagina que tudo que está na nuvem vai estar também local no agente da Volt. Então se ele precisar de algum dado, ele está lá local, ele não vai entrar na cota de download. Então essa é a ideia do cache. Né? E aí, imaginando que o cliente ele não quer ter o cache, né? Às vezes para ele custa muito caro ter um cache total, porque o volume dele é muito grande, então ele, né, talvez opte por trabalhar com cache menor. E aí entra a cota do download, né?
dependendo do tipo do volume, a gente tem diferentes valores de cota de download. Então, né, aqui como exemplo, um volume hot de 1 tera, ele vai ter 250 GB de download por mês. Então, essa cota é zerada todo mês. Então, se eu precisar trazer, se dentro de um mês eu precisar fazer download de 250 GB, não tem um custo adicional nenhum. Caso eu precise fazer download de mais do que isso, aí eu posso contratar no momento que eu precisar, né? Então, conforme demanda, né? Porque, eu não sei se eu vou precisar trazer ou não, não sei se eu vou precisar resgatar todo o meu backup, né, em algum momento. Então, teve uma questão de desastre, eu vou precisar fazer isso. Então, eu posso ir lá e contratar na hora, só para aquele mês. Então, eu posso ir lá e contratar 750 GB, por exemplo, para somar com os meus 250 aqui, e eu tenho 1 tera de download naquele mês e poder trazer tudo que está lá na nuvem para o meu ambiente local, para restaurar meu backup, por exemplo. Então, é possível fazer assim, e é possível também fazer, porque alguns clientes falam, mas um dos benefícios da ferramenta é a questão da previsibilidade do custo, né? O cliente, ele contrata o volume e ele já sabe quanto ele vai pagar ali por ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da contratação que ele fizer. E aí, nesse caso do download, seria um dos exemplos, né, que teria um custo extra se ele precisar fazer download além da cota que ele já tem. Então, aí seria uma imprevisibilidade de custo nesse cenário. Então, quando o cliente contrata a ferramenta, se ele não quiser ter essa imprevisibilidade, ele pode já contratar uma taxa de download maior, e aí por mês ou por ano, tem várias opções também lá, e aí já está no custo dele. Então, aí ele não tem, ele vai ter o custo, a previsibilidade do custo, tanto dos uploads para as nuvens, quanto do download dele, se ele precisar. Então, também já resolve essa questão do cliente, que ele precisa ter essa previsibilidade para saber exatamente quanto ele vai pagar, né? Ele não quer sofrer variação de dólar, não, enfim, né? Então, tem vários motivos para isso, né? Então, é interessante também, dá para fazer também dessa maneira, e aí, lógico, né? Vai ficar os preços, que seria o preço ali que o Silvio mostrou no slide, com uma taxa adicional de download ali que seria cobrada, então ficaria um preço um pouquinho maior para incluir uma taxa maior de download, tá? Então, Ou seja, pode é uma fazer sentido taxa ou não. maior só para o download, né? E aí entra Só também para o a download. pergunta do Maurício, quanto à capacidade de 1 terabyte, por exemplo, ele é dividido pelos 4 destinos, 250 por destino ou 1 terabyte para cada destino? E se temos que comprar o armazenamento de cada destino? Não tem que comprar, né? Acho que o Silvio até comentou isso, né? Então, o cliente final, ele não tem contrato com as nuvens, né? Então, ele vai estar usando o Azure, AWS, Google e tal. Ele não tem contrato nenhum, o contrato quem tem é a Volt, né? Então, o contrato do cliente final é com a Volt, então ele não precisa interagir em nada com as nuvens, né? Desculpa, qual que era a outra pergunta? Na capacidade de 1 tera, ele é dividido pelos 4 destinos, ou seja, 250 gigas para cada destino, por exemplo. Não é assim que funciona. Na verdade, ele vai estar usando sempre 3 clouds ativas, tá? Então, aquela quarta cloud, ele só usa se uma das 3 falhar. Senão, ela está em standby. Então, ela não recebe os dados. Então, ele vai estar sempre dividindo em segmentos os dados, né, para as 3 localidades, e ele não vai ter 1 tera em cada local. Ele vai... Basicamente, para ficar claro, né, para ficar mais simples de entender, você tem um volume de 1 tera, então você vai ter basicamente, né, em média, 50% dos dados em cada provedor. Tá? De maneira, porque aquela questão do RAID 5, da inteligência e tudo mais, né? Então o meu dado ele vai ser dividido, ele vai estar eu vou ter, para ficar claro, né, eu vou ter 2 cópias de cada dado, mais a paridade dentro das nuvens. E aí a função do Volt é exatamente fazer essa inteligência para que ele consiga, se uma nuvem falhar, ele consiga remontar os dados e ter todos os dados íntegros. Tá? Então, basicamente, é assim que vai funcionar. Tá. Outra pergunta aqui, diferença entre a lixeira e a imutabilidade. Porque você em um momento mostrou a lixeira, né? Aí, se tem algum problema, está na lixeira, você pode recuperar isso. Exato. A lixeira é como uma lixeira de Windows mesmo, né? Que a gente já está acostumado. Então, apaguei um dado, ele fica lá numa lixeira, ele não é apagado imediatamente. E eu vou lá, venho aqui pela própria plataforma, consigo navegar aqui e consigo fazer o restore de um dado que foi apagado, né? Então, tranquilo. A lixeira, eu consigo configurar quantos dias eu quero que o dado fique na lixeira, né? Então, obviamente, né, quanto maior o tempo que eu colocar na minha lixeira, mais os dados que eu deletar vão estar ocupando, né, efetivamente no meu volume. A gente consegue ver aqui
na própria plataforma, né? Por exemplo, aqui eu estou usando 1.8, eu tenho 1.83, né, de dados na minha lixeira atualmente, né? Então é bem simples de entender. E a imutabilidade é a configuração em que eu torno os meus dados imutáveis, né? Então não permito alteração nenhuma, não permito que apague, que renomeie, que altere os dados. Isso pode ser feito num volume, né? Então um caso de uso, por exemplo, que a gente tem muito com Volt é a questão de fazer backup off-site, né? Então, o cliente ele já faz backup em fita, backup já tem toda aquela estrutura que o Silvio mostrou lá do 3, 2, 1, 1, e aí ele precisa também ter esses backups, ele quer ter, né, esse backup em várias nuvens para ter uma resiliência ainda maior na questão de proteção de dados, na estratégia de proteção de dados dele. Então ele pode criar um volume que ele vai usar só para jogar os backups dele, e aí esse volume é completamente imutável. Então tudo que ele joga lá, nada pode ser alterado. Então se ele sofrer um ataque ransomware, os dados estão totalmente protegidos. E aí, que nem eu mostrei aqui, você pode também configurar para uma pasta imutável e até, né, um arquivo imutável, né, se for o caso. Então a imutabilidade é para proteger basicamente de ataque ransomware, né? Perfeito. Acho que Perfeito. tem mais uma dúvida vindo aqui. Estou esperando acabar de escrever aqui, mas enquanto isso, comentar para vocês, a gente tem visto muito o uso do Vault com cenários de armazenamento de backup, especialmente muitas empresas têm um armazenamento de um serviço só e eles nem sabem quanto custa para fazer o download dos dados. Eles acabam trocando uma estrutura de backup num só provedor por uma estrutura super cloud, fazendo mais ou menos o mesmo custo, ou pequena diferença, né? Então, acaba sendo uma vantagem bastante interessante para os clientes. A pergunta aqui, faturamento direto, sim, a gente conversa com a TH1 e dá para fazer assim, os preços para faturar diretamente e comissionar como parceiro, sem dúvida. Bom, acho que é isso, Ricardo, se você quiser dar uma conclusão, já podemos fazer isso. Eu vou só botar aqui a tela final aqui do nosso webinar. Mas acho que também não quero passar muito do horário, né? Que a gente já está chegando aí já está chegando no horário. Né? Bom, e aproveito para agradecer aí a todo mundo pela presença. Qualquer dúvida, consulta, me avisa. Eu acho que é super interessante que possam começar a fazer um teste com a solução. Fazer o teste é uma coisa muito simples, a gente dá um teste grátis de 15 dias, você pode fazer sem nenhum compromisso, terminou o teste, se quer seguir, se quer contratar, se quer modificar as nuvens, a gente vai fazendo essa modificação e estamos realmente à disposição de vocês para qualquer dúvida, consulta que tenham. Tá aí, novamente agradecer a todo mundo pela presença, agradecer aí ao Silvio e ao Robson pela disponibilidade também, ok? Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Robson. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Até logo. Valeu, Tchau. tchau.